Olá, roqueiros e roqueiras de todo mundo. Eu sou o Thiago Farias e este é o Tic Tac Goats. Existem muitas lendas da chamada Original Six Era, o período da NHL entre as temporadas de 1942 e 43 até 1966 e 67. Esse período é tratado como uma idade de ouro do hockey na NHL, o hockey sendo o jogo em si mesmo. Era um período em que grandes atacantes apareceram. Bons defensores e goleiros habilidosos fizeram nome. Num período antes de uma escalada de violência no gelo. E o centro de tudo era o jogo em si, pelo menos na maior parte do tempo. Entre as décadas de 1930 e 1940, a NHL esteve realmente ameaçada de fechar as portas. Um acúmulo de problemas financeiros iniciados com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 fez com que 4 franquias fechassem as portas nesse período. Mesmo entre aquelas que sobreviveram à onda de choque até 1942, ninguém passou ileso. O restante da década de 1940 foi feita de esforços dos 6 times restantes para se preservarem e garantirem a vida da NHL, incluindo medidas antiéticas e até mesmo a formação de um monopólio nos bastidores. Nem tudo foi bonito e romântico como pintam. Dentro do jogo, o hockey foi evoluindo cada vez mais e atingindo patamares de excelência muito maiores nesse período do que era anteriormente. O hockey no gelo voltou a atrair público com o final das medidas de esforço de guerra que proibiam os jogos durante a noite. As pessoas puderam ver um jogo mais rápido e dinâmico do que era anteriormente. E quem esteve lá nesse momento fez questão de registrar cada craque de cada time e ajudar a criar uma legião de admiradores dos jogadores desse período histórico. Mas existem 2 jogadores que se colocam acima de todos os outros. Nós já falamos do Rocket Maurice Richard, então talvez vocês já saibam quem é o outro jogador. Gordon Gordie Howe nasceu no dia 30 de março de 1928, na cidade de Floral, província de Saskatchewan, no Canadá. Sua família se mudou para a cidade de Saskatoon, pouco dia depois dele ter nascido. Seus pais deixaram o campo para ir à cidade, onde teriam mais oportunidades de emprego. Durante os anos da Grande Depressão, Gordie trabalhava com o pai nos verões para ajudar na economia de casa. Ele começou a jogar hockey logo com 5 anos de idade. Se federou aos 8. Deixou a escola durante a adolescência para se concentrar no hockey e trabalhar para juntar dinheiro. Ele era famoso pelo tamanho e habilidades, era um dos poucos jogadores ambidestros de sua época, e os times da NHL foram atrás dele. Em 1943, Howe participou de um training camp do New York Rangers, mas recusou o contrato com o time. Ele acabou decidindo jogar pelo Galt Red Wings, time afiliado do Detroit Red Wings. No ano seguinte, os Red Wings moveram ele para o Omaha Knights, da United States Hockey League, uma liga de nível júnior. Então, finalmente, em 1946, Gordie Howe estreou na NHL pelo Detroit Red Wings. Ele usou a camisa número 17 na sua primeira temporada. Não foi brilhante, marcando apenas 22 pontos em 56 jogos. Mas deixou uma boa impressão. Na temporada seguinte, passou a usar a icônica camisa número 9 depois que Roy Conacher deixou os Red Wings. Foram os colegas de time que fizeram Howe adotar o número novo. Na temporada 1947-48 foi também quando ele passou a usar melhor suas habilidades de briga. Howe era acostumado a brigar porque normalmente ele era o mais alto jogador dos times juniores onde passou. O técnico pediu e ele acatou, passando a usar os punhos quando achava que os colegas precisavam desse apoio. Ele ganhou confiança e passou a melhorar suas pontuações, já dobrando o número de pontos na sua segunda temporada na liga. Gordie Howe amadureceu como jogador e conseguiu começar a se impor durante a temporada de 48-49. Ele ajudou os Red Wings a conseguirem a melhor campanha nessa temporada regular, a primeira de 7 consecutivas. Detroit era uma força na liga. Um dos motivos era a espetacular The Production Line, formada por Howe, Sid Abel e Ted Lindsay. O nome da linha era uma referência à produtividade dessa própria linha e também, ao mesmo tempo, uma alusão às linhas de produção da indústria automotiva de Detroit. Na temporada de 1949-50, Gordie Howe marcou 68 pontos em 70 jogos.
Os Red Wings eram favoritos para vencer a Copa e Howe um dos principais jogadores do time. Porém, no primeiro jogo da pós-temporada, ele errou um hit em Ted Kennedy, que era capitão do Toronto Maple Leafs, e bateu de cabeça e rosto na borda. Howe foi levado para o hospital e teve que fazer uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão craniana. No impacto, ele acabou fraturando o crânio, nariz e um dos ossos da face. Os Red Wings continuaram sem ele e conseguiram a Stanley Cup, mesmo assim. No ano seguinte, ele voltou ainda melhor, fazendo 86 pontos em 70 jogos e vencendo o Arthur Ross Trophy pela primeira vez na carreira. Howe levaria o prêmio de maior pontuador da NHL nas 3 temporadas seguintes também. Em 1952-53 ele chegaria a 95 pontos, sendo o primeiro jogador da história da NHL a superar a barreira dos 90 pontos em uma única temporada. Ele fez 49 gols nessa temporada, quase conseguindo empatar o recorde de Maurice Richard. Ele foi o primeiro jogador da história da liga a conseguir ser líder de pontos em mais do que 2 temporadas regulares seguidas. Os Red Wings venceriam a Stanley Cup mais 2 vezes nesse intervalo de tempo, em que Howe dominou a NHL, em 1951-52 e 1953-54. O próprio Howe venceu o prêmio de MVP da liga em 51-52 e 1952-53. Foi na temporada de 1953-54 que nasceu o infame Gordie Howe Hat-Trick. Tudo começou quando ele marcou o gol, uma assistência e teve uma briga no dia 10 de outubro do ano de 1953. Ele repetiria o feito nessa mesma temporada em 21 de março de 54. Ninguém sabe exatamente quem cunhou o termo, nem quando foi cunhado, mas Gordie Howe dizia que foi um jornalista de Nova York. Segundo seu filho Mark, o Gordie Howe Hat-Trick deveria ser um gol, uma assistência e um cross-checking na cara. Howe era conhecido por retaliar as jogadas pesadas que sofria com um cross-check no rosto dos adversários. Ele continuaria a ser dominante, produzindo e pontuando em larga escala. O Detroit Red Wings voltaria a conquistar a Stanley Cup em 53-54 e 1954-55, sendo essa a última conquista de Gordie Howe na carreira. Howe voltaria a vencer o prêmio de maior pontuador da NHL em 1956-57 e depois em 1962-63. Seria o melhor jogador da liga mais 4 vezes, em 1956-57, 1957-58, 1959-60 e 1962-63. O tempo parecia não conseguir vencer Gordie Howe. Na década de 1960, ele continuaria a pontuar e encantar a NHL. Era a grande estrela da liga em atividade ainda, e continuava a produzir muito bem. Howe alcançou a sua melhor marca de pontuação já na temporada de 1968-69, ao marcar 103 pontos, aos 40 anos de idade. Ele disputaria mais de 2 temporadas e chegaria a jogar até 1970-71, quando se aposentou por conta de um problema crônico nos pulsos. Gordie Howe tinha chegado a um total de 1.809 pontos na carreira naquele momento. Ele era o recordista da liga nesse quesito. Também tinha marcado 786 gols na carreira e segurava o recorde de gols em toda a NHL. Howe foi introduzido ao Hall da Fama do Hockey em 1972, com apenas 1 ano de aposentadoria, depois de uma exceção aberta pelo Hall da Fama. Naquele mesmo ano, o Detroit Red Wings aposentou a camisa número 9 dele. Só que esse não foi o seu fim de carreira. No dia 15 de abril do ano de 1953 ainda, Gordie Howe se casou com Colleen Joffa, 4 anos depois deles terem se conhecido numa pista de boliche em Detroit. No ano seguinte, o casal teve seu primeiro filho. Depois, em 1955, o segundo. Marty e Marty seguiram os passos da carreira do pai. Os dois começaram no Detroit Junior Red Wings. Depois foram para o Toronto Marlboros, da então Ontario Hockey Association. E em 1973 eles ganharam a oportunidade de se profissionalizarem na World Hockey Association, a WHA. O que era a WHA? Vocês podem perguntar. Essa foi uma liga nascida em 1972 para tentar concorrer com a NHL e durou até 1979, mas depois vamos falar mais disso. Marty e Mark Howe foram procurados pelo Houston Aeros, que ficaram sabendo da situação do pai deles, e decidiu fazer uma oferta a Gordie. Depois de se aposentar em 1971, Gordie Howe tentou carreira nos bastidores dos Red Wings, mas ele não tinha um cargo muito bom, não estava satisfeito com isso. Então encontrou um médico e fez uma cirurgia nos pulsos para poder voltar a jogar. Os Red Wings não quiseram contratá-lo. Gordie recebeu uma oferta irrecusável do Houston Aeros então.
ele poderia voltar a jogar profissionalmente e ainda por cima, ele teria a chance de jogar com seus filhos. Pai e filhos fizeram estragos na WTA. Foram campeões pelos Aeros em 1974 e 1975. Gordie Howe foi o melhor jogador da liga na temporada 73-74, aos 46 anos de idade, marcando 100 pontos em 70 jogos. O troféu de MVP da WTA foi rebatizado como Gordie Howe Trophy no ano seguinte. Em 1977-78, os Howe se mudaram para o New England Whalers, onde jogaram juntos nas duas últimas temporadas de WTA. Em 1979, a liga acabou se dissolvendo e a NHL absorveu 4 dos seus times: Edmonton Oilers, Winnipeg Jets, que atualmente é o Arizona Coyotes, Quebec Nordiques, o atual Colorado Avalanche, e o New England Whalers, que atualmente é o Carolina Hurricanes. O time foi rebatizado como Hartford Whalers depois de um protesto do Boston Bruins nos bastidores da NHL. E no processo de entrar na NHL, ele conseguiu garantir os 3 Howe no seu elenco. Gordie Howe passou por uma bateria de exames e decidiu jogar na NHL uma última vez. Pelo Hartford Whalers, ele disputou todos os 80 jogos da temporada regular de 1979-80. Foi escolhido para o All-Star Game e jogou ao lado de Wayne Gretzky mais uma vez. Gordie Howe e Wayne Gretzky já haviam jogado juntos num All-Star Game da WTA contra o Dynamo Moscou em 1979. Howe foi aplaudido de pé pela torcida na Joe Louis Arena, em Detroit, em um último reconhecimento e carinho da torcida e da cidade que ainda tinha por ele. Na sua última temporada de carreira, Gordie Howe adicionou mais 15 gols e 41 pontos no total. Howe fez seu último jogo de temporada regular no dia 6 de abril de 1980, contra o Detroit Red Wings. Esse jogo foi no Hartford Civic Center. Ele deu uma assistência no primeiro período e depois marcou um gol aos 11 minutos e 25 segundos de segundo período, sendo esse seu gol número 801 e seu ponto 1850 na carreira da NHL. Os Whalers entraram na fase preliminar de playoffs. Gordie Howe acabou marcando seu último gol de fato no dia 9 de abril com a assistência de seu filho Mark. Seu último jogo foi o jogo 3 da série contra o Montreal Canadiens, partida disputada no dia 11 de abril de 1980 em Hartford. Gordie Howe tinha 52 anos e 11 dias de idade naquele dia. Até hoje, esse é o recorde de jogador mais velho a disputar uma partida da NHL. Gordie Howe ainda voltou ao gelo mais uma vez. Isso foi no dia 3 de outubro de 1997. O Detroit Vipers, time da antiga International Hockey League, afiliado ao Tampa Bay Lightning, assinou um contrato de um dia com o Mr. Hockey para um evento especial. Gordie Howe disputou apenas um shift no jogo, aos 69 anos de idade, fazendo com que ele tenha jogado profissionalmente em 6 décadas diferentes, na década de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990. Howe foi tão icônico que no filme clássico Curtindo a Vida Doidado, também chamado de Ferris Bueller Days Off, de 1986, o personagem Cameron Fry, que foi interpretado por Alan Ruck, usava uma camisa número 9 do Detroit Red Wings a maior parte do tempo. Mesmo com o filme se passando em Chicago, Howe acabou sendo imortalizado, de certa forma, na cultura pop, por escolha do diretor John Hughes, que cresceu em Detroit, sendo levado pelo avô para assistir Gordie Howe jogar. Ele havia se aposentado oficialmente e definitivamente em 1980. Howe não se envolveu mais diretamente com o hockey. Ele viveu com sua esposa Colleen até ela falecer em 2006. Gordie teve que morar com os filhos, se mudando de casa em casa por ter desenvolvido demência. Ele faleceu no dia 10 de junho de 2016. O Detroit Red Wings fez um velório na Joe Louis Arena no dia 14, das 9 da manhã às 9 da noite, para honrar a sua maior lenda. O funeral de Gordie Howe foi no dia seguinte em Detroit, onde ele permaneceu enterrado ao lado de sua esposa até setembro. Gordie e Colleen depois foram cremados e movidos para Saskatoon, onde foram enterrados ao pé da sua estátua. Em algum momento de sua carreira, Gordie Howe recebeu um apelido de Mr. Hockey. Novamente, as origens são obscuras. Sua esposa Colleen era chamada de Mr. Hockey, e essas duas são marcas registradas comercialmente. Gordie Howe foi eleito para o Hall da Fama do Hockey o Hall da Fama dos Esportes Canadenses, foi escolhido como o terceiro lugar na lista dos 100 melhores jogadores da NHL no século XX, da The Hockey News. Howe foi homenageado com 2 estátuas, uma de bronze inaugurada em frente à Joe Louis Arena, em Detroit, no dia 10 de abril de 2007, com 3,7 metros de altura e pesando 2.000 kg. A outra foi inaugurada no centro de Saskatoon, depois movida para frente do Saskatell Center, a principal arena coberta da cidade, no ano de 2005. Em 2018,
foi iniciada a construção de uma ponte no rio Detroit, entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa ponte vai conectar as cidades de Detroit e Windsor. As etapas iniciais do projeto, lá em 2015, a ponte já se chamava Ponte Internacional Gordie Howe, e ela deve ser inaugurada em 2025. Gordie Howe recebeu medalhas pelo jubileu da Rainha Elizabeth II, no Jubileu de Prata, em 1977, Jubileu de Ouro, em 2002 e Diamante em 2012. Foi um dos homenageados com a medalha dos 125 anos da Confederação do Canadá, em 1992. Recebeu o doutorado honorário em Direito na Universidade de Regina, em 1997, depois da Universidade de Saskatchewan, em 2010. Após a sua morte, ainda foi honrado pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em uma visita ao Canadá. Pelas suas contribuições ao hockey nos Estados Unidos, ele recebeu o Lester Patrick Trophy em 1967. Junto com a sua família, em 2000, sendo aí Colin, Marty e Mark, os Howe receberam também o Wayne Gretzky International Award. Gordie Howe tem o recorde de jogos disputados por um único time na NHL. Foram 1.687 jogos pelo Detroit Red Wings. Suas 26 temporadas disputadas na NHL são um recorde que ele divide com Chris Chelios. Mas Howe tem o recorde de mais temporadas disputadas em sequências, com 22, porque o Chelios foi obrigado a ter uma interrupção por conta do lockout de 2004-2005, quando não teve temporada na NHL. Ele é o recordista de mais aparições no All-Star Game da NHL, com 23. Gordie Howe foi o recordista de jogos disputados na NHL até 2021, quando foi ultrapassado por Patrick Marleau. Ele segurou o recorde de gols e pontos por alguns anos apenas, porque acabou sendo ultrapassado nessas duas estatísticas por Wayne Gretzky. Somando carreiras de NHL e WHA, ele disputou 2.186 jogos, fez 975 gols e deu 1.383 assistências, um total de 2.358 pontos em sua carreira profissional. Para Wayne Gretzky, Gordie Howe foi o maior de todos os tempos, e a camisa número 9 deveria ser aposentada por toda a NHL. Vale a pena destacar que ele foi um dos vários jogadores citados por Wayne Gretzky como sendo o melhor de todos. Gordie Howe é considerado o jogador mais completo de todos os tempos na NHL. Ele bateu o recorde de gols e assistências, mas também era conhecido por jogar muito bem defensivamente e pelo jogo mais físico, chegando também a ser um jogo sujo, podemos dizer assim. Em 1977, Marty Howe sofreu uma fratura no rosto, depois de um hit de Robbie Ftorek. Mark era um amigo pessoal de Ftorek e implorou para Gordie não retaliar. Mas para Gordie Howe, ninguém devia mexer com a sua família. E o Mr. Hockey acreditava que algumas coisas deveriam ser resolvidas com as próprias mãos. Então, no jogo seguinte, ele fez com a sua marca registrada, o crosscheck no rosto do Ftorek. Esse era Gordie Howe. Ele representou o hockey no gelo positivo e negativamente. Dedicou sua vida a uma carreira sem igual. Não à toa ele era o Mr. Hockey. E não à toa ele é um dos GOATs da NHL. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre o hockey no gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.